Na sociedade, nós evoluímos para ter uma sensibilidade muito maior com os animais em geral, principalmente aqueles mais próximos, né, Leandro? É uma evolução, uma mudança cultural. Basta ver as grandes lojas de pet shop, por exemplo, todo o instrumental agora de veterinários que se ocupam de pequenos animais, todo o comércio em torno disso, inclusive porque as pessoas estão dispostas a investir, inclusive em operações para os seus animais de estimação, que antes não se falava. Agora se fala, inclusive, em operação de catarata para os cães. E assim por diante. Várias especialidades estão surgindo na veterinária por conta do quê? Por conta dessa aproximação que as pessoas estão tendo cada vez mais de preocupação com os seus animais de estimação. Talvez um fenômeno associado ao maior número de pessoas que vivem sozinhas, por exemplo. Podemos pensar que está havendo uma certa substituição também dos casais jovens, ao invés de terem filhos, eles têm animais de estimação. Os idosos, cada vez mais com animais de estimação, e para não ficarem sós. De qualquer maneira, nós que temos, eu tenho um animal de estimação também, sabemos do vínculo afetivo que a gente cria, né? Isso eu acho que transbordou, Leandro, e para políticas públicas e também, eu acho que para o olhar da sociedade vamos dizer, de condenação de atitudes como essa, de agressão, assim, vamos dizer assim, irracional, né? Uma agressão totalmente absurda, né? Contra um animal indefeso. Quer dizer, essa coisa cria realmente um elemento de vinculação afetiva que eu acho que vai redundar, sim, em punição. Agora, em relação aos seres humanos, bom, às vezes a empatia com os animais parece ser maior do que com os seres humanos mesmo. Né? A gente observa esse contraste. Né? Talvez seja mais fácil, mais simples a relação com os animais do que com os outros seres humanos. Né? A relação com os outros humanos é mais complexa. Os animais é muito mais instintivo e os animais são incondicionais, né? Recebem a gente sempre alegremente, faceiros, tenhamos nós agido bem com eles ou não, né? Eles são sempre assim. Então, é diferente a relação. Uma relação mais simples, no sentido de que é mais instintiva e mais, vamos dizer assim, pautada por esse, vamos dizer assim, esse acolhimento incondicional que os animais nos dão sempre, né? Eu brinco sempre que o único ser que me recebe assim, saltitante e alegre na minha casa é o meu cachorro. Entendeu? Porque. Marcos, é evidente, eu também sou muito aficionado a animais. Eu gosto muito de cavalo, gosto de cachorro, né? Isso aí, né, eu acho que a gente se criou até na volta, né? Isso é uma coisa importante. Mas era diferente, eu acho, Leandro. Na minha infância, a relação com o cachorro, por exemplo, eu sou de uma família que o cachorro cuidava o pátio. Né? Era o cão de guarda. Né? Cachorro na rua. Cachorro, exatamente. Cachorro é na rua. Eu nunca tive na minha casa de origem, na minha família, um cachorro dentro de casa. Nunca. O cachorro era para cuidar pátio, era pastor alemão para cuidar pátio. Agora mudou completamente, né? Agora eu tenho um cachorrinho vira-lata que vive dentro de casa e salta na minha cama, entendeu? Então é totalmente diferente a relação. Então acho que houve uma mudança muito radical em pouco tempo, Leandro. Eu só queria chamar a atenção para isso. Aí tem que trazer um psicanalista, né? Um psicólogo, né? Mas Isso. eu tenho a impressão que as famílias diminuíram o seu tamanho, Radicalmente. né? Incorporaram um animal de estimação, porque antigamente tu tinha irmãos vários e tu, né, tu tinha sempre a tua cabeça ocupada. E hoje a solidão é marcante, né? Então acaba que um animalzinho ele ocupa, né? E a gente vê Sim, muitas não. pessoas E é até que são sabido. idosas, Claro, e a ciência né? diz, inclusive, Leandro, que um idoso, por exemplo, que tem um animal de estimação, vive 10 anos a mais do que o que não tem. Por quê? Porque o animal de estimação demanda cuidado. E o cuidado que o idoso dispensa para o animal de estimação o ajuda, porque ele tem que levantar, ele tem que dar comida, ele tem que passear, tem que levar para fazer as suas necessidades fora. Quer dizer, então coloca também o idoso em contato com outras pessoas, com a rua, né? Ele tem que se mobilizar. Então isso já tem estudos sobre isso, mostrando o bem-estar que o animal faz para os seres humanos, inclusive nos hospitais. Nos hospitais também. Hoje muitos defendem que os animais de estimação deveriam poder ir ao hospital fazer a visita para o seu tutor. Né? Por quê? Porque realmente faz um efeito positivo na saúde das pessoas. Eu coloquei um assunto e tu abordou de forma muito interessante, né, a questão, porque nos abre o horizonte assim de pensamento. Mas a rigor eu também te provoquei nesse outro sentido. E nós, a imprensa, e quando coloca o foco em determinados assuntos, aquilo é momentâneo. Depois surge um outro e aquele outro supera este, né? E os fatos vão sucedendo, mas naquele período onde o foco é maior, há uma criação de expectativas. E o brasileiro é exímio nisso. Nós temos, né? Vamos pegar exemplos assim que são bastante marcantes. Botkiss. Botkiss, morreram 250 pessoas. A gente constatou que ali houve falhas graves, fiscalização, tudo mais. Medidas, né, naquela época de destruir os clubes sociais. Na vigor, o problema era numa boate, não em clubes sociais. Mas a medida, quem pagou a conta
eu acho que foram, aqui em Pelotas mesmo, foi o tiro de misericórdia para muitos clubes sociais. Tá? Quem é que foi punido? Quem é que está preso? Qual é a pena? Agora, e isso de lá para cá, quantos outros fatos? Né? Nós tivemos fatos com mineração, onde morreram muitas pessoas. Crime ambiental gravíssimo. Quem é que está responsabilizado e preso? Né? Ou também se prisão resolvesse. Aí temos outros fatos, como é agora. Então se cria uma expectativa e o cidadão imagina que quer uma vingança, a prisão como vingança. Ele não vai ter essa vingança. Porque o Brasil, esse perfil, assim, essa situação, é muito difícil gerar alguém condenado e preso. Por isso, pela irresponsabilidade ou por um crime dessa natureza. É verdade, tu tens razão. Eu sempre digo, Leandro, que mais importante do que o tamanho da pena é a certeza da punição. Eu acho que se nós tivéssemos um sistema eficiente em punir aqueles que agem mal, é melhor ter essa certeza do que ter uma grande quantidade de pena. As pessoas não ficam fazendo a conta de se a pena vai ser de 10, 15, 20. Ela quer não ser punida. Na verdade é essa. Porque sendo 10 anos preso, 15 ou 20, não faz muita diferença. É terrível para qualquer um. Né? Então, eu acho, Leandro, que tu tens razão quando tu diz que muitas vezes grandes empresas, né, pessoas que têm notoriedade acabam se safando, porque o sistema permite que com advogados bem pagos, que estão ali o dia todo trabalhando para postergar o momento do cumprimento da pena, fazer todo tipo de recurso possível. Eu acho que o nosso sistema permite muitos recursos e de forma, vamos dizer assim, alongada, que acaba distanciando mesmo a percepção da sociedade de que aquele que agiu mal seja punido. Mas só voltando à questão da Boate Kiss, que eu quero fazer um recorte para a gente também olhar numa outra perspectiva. Eu concordo plenamente contigo que a irresponsabilidade ali foi flagrante, né? O material era inadequado para fazer a questão da proteção acústica, por isso que também pegou fogo mais rápido, não era anti-incêndio, botaram chama dentro do ambiente fechado, que é uma imprudência. Mas agora, recentemente, na Suíça, nós tivemos uma tragédia muito semelhante. Não sei se acompanhaste. Também com uma... Mas eu estou querendo acompanhar qual é o desfecho de lá, para comparar Claro, com a gente. perfeito. Eu acho que a tua crítica é pertinente e eu compartilho dela, porque eu também fico assim, achando muito, vamos dizer assim, longo o período de processo para chegar a uma penalidade que parece tão óbvia, né? Tanto no caso da Samarco, né? da Vale do Rio Doce, que destruiu o Rio Doce, o rio ficou salgado, o rio ficou ácido, né? Acabou o Rio Doce, né? Que é uma coisa que nós também deveríamos aprender, né, Leandro? Era uma empresa pública, a Vale do Rio Doce, que tinha os seus critérios de cuidado com o armazenamento dos resíduos e que quando foi privatizada, para obter mais lucro, a empresa pagou consultores para dizer que estava tudo bem, sabendo que estava sobrecarregando o sistema, para ter mais lucro. Né? E levou adiante isso com um risco redobrado até que se deu a tragédia. Então a tragédia não foi uma tragédia não anunciada, foi uma tragédia comprada pela empresa para poder ter mais lucro. Ela arriscou matar as pessoas e poluir o Rio Doce para poder ganhar mais dinheiro. Né? E agora continua fazendo isso. Agora já mais uma ocorrência, né? Eu acho que numa barragem, exatamente. Não sei se é da Vale. Da Vale também. Vai acontecer mais, porque nós não punimos a primeira lá. Exato, concordo contigo. Eu acho que falta punição cabal para aqueles que agem dessa forma. Se tivéssemos isso, não precisaria ser nem tão grande a pena, mas se fosse ela realmente executada, nós teríamos já, eu acho que pelo menos uma atenuação, né? Pelo menos pensariam duas vezes em continuar arriscando a vida das pessoas para ganhar dinheiro. Concordo contigo. A construção das coisas são interessantes, né? A gente pode aqui abrir, não sei se é com compromisso, eu concluo em seguidinha contigo, não há problema. Né? Já tenho 5 minutos. Mas se nós pegarmos o caso da Boate Kiss, né? E na época eu era diretor de clube social, né? Um clube que tem ao redor de 12 janelões, que passa, eu acho, uma quantidade imensa de pessoas só derrubar, né? Abrir a janela. Né? Tem mais de 100 anos, que é o Cacheral, por exemplo, né? E tantos outros clubes sociais aqui. Né? Se criou tanta coisa e tu tinha que pagar a planta, aí tinha aquele que vendia facilidade, né? Tu tinha que pagar o que vende facilidade para tu poder legalizar, para ter adequadamente para liberar. Quantos tiveram tantos problemas para liberar clubes antigos, que acabaram diminuindo a atividade, né? Hoje são quase, não vou dizer ruínas, mas são prédios, né, que estão parados. Eu tive um cliente meu, Leandro, que era de um clube social também, que teve essa mesma dificuldade. E pior, contratou lá ex-bombeiros para fazerem o projeto,
Aí fez o projeto, mudou a porta de lugar, botou a porta onde eu tinha dito, quando foi aprovar, não, agora já não é mais aí, agora a porta tem que ser em outro lugar. Assim, é uma coisa realmente absurda o que foi feito e as pessoas não tinham de onde gastar aquele dinheiro, as instituições, né? Gastaram muitas vezes com projetos que não conseguiram depois manter, porque tiveram que fazer outro projeto. Então é bem isso que está dizendo. Acabou um sistema alimentando aí criação de dificuldades para a venda de facilidades, que foi o que tu disseste, o que eu também percebi nesse caso, infelizmente, né? Mas isso são distorções, né? Isso são distorções. Cria um ambiente até para mostrar para a sociedade que tu falhou, que o governo falhou naquele momento. E eu estou falando do Estado, o governo, não é o município, o Estado, o governo. O poder instituído falhou gravemente na fiscalização, liberação de um estabelecimento comercial, causou todo na mortandade de pessoas e tudo mais. Bom, então agora eu vou mostrar para a sociedade que eu vou fazer alguma coisa. Vamos punir os clubes que não tinha nada a ver com isso, né? Os clubes antigos, né? E ainda surge a oportunidade para alguém faturar em cima. É bem e isso. Ninguém é punido. Olha, é um supra-sumo, né, do errado. Eu concordo contigo. Eu achei que também toda essa mobilização acabou criando obstáculos para que clubes sociais pudessem se manter, né? Uma coisa poderia até fazer uma coisa simples, porque uma fiscalização maior teria que ter. Eu acho que se aperceberam também que tem que ter uma fiscalização, né? Esses lugares fechados onde tem festas tem que ter fiscalização, porque senão tragédias podem acontecer. Isso eu estou de acordo. Mas o prazo foi exíguo e errático, né? Não se tinha clareza nas normas, e não se tem muito clareza nas normas que têm que ser aplicadas para conseguir chegar ao objetivo do licenciamento, né? Mas o município falhou no caso da Boate Kiss, e a União falhou na fiscalização no caso da Samarco, né? Do Vale do Rio Doce, da Companhia Vale do Rio Doce. Esses foram a parte do Estado que falhou na fiscalização e levou à morte das pessoas. E eu acho que essa comoção social levou a uma medida, como tu disseste, rápida demais, sem critério, e que só dá uma resposta assim política, na verdade, né? Mas que acaba até comprometendo as instituições, como tu mesmo disseste. E eu presenciei, no caso de um cliente meu também, que passou por esse mesmo calvário, né? Sem conseguir chegar ao termo. Depois de fazer 3 reformas, não conseguiu ainda o licenciamento, que é um absurdo, né? Agora, Marcos, isso aí, quando se trata do poder público, a responsabilização, às vezes, é muito difícil. Nós estamos diante da Prefeitura de São Paulo, né, que o prefeito minimiza a situação lá do carnaval, pré-carnaval, que colocaram pessoas sem haver uma dimensão do quanto seria mal planejado. Aí o prefeito pula fora, né? Quem é o responsável, ninguém sabe mais quem é o responsável, né? E aí tudo se empurra com a barriga. Eu estou louco para ver como a Suíça, né? Isso. Vai lidar com essa parte lá, porque realmente depois eu não vi outras matérias sobre o episódio. E na Folha de São Paulo de estampado, o governo Lula libera R$1,5 bilhão de reais em emendas até fevereiro, em ano eleitoral. Isto aí é o câncer da República. Nós estamos encaminhando para a destruição do sistema. E é lá em cima e é aqui embaixo. Enquanto que nós tivermos esse formato, né, não vai faltar dinheiro. Não há coisa que e o Poder Executivo. O parlamento. E se o Poder Executivo não libera as emendas, Leandro, o Parlamento ameaça com impeachment. Aquilo que está acontecendo em Pelotas. Aqui em Pelotas, mesmo o Judiciário tendo determinado que não pode haver a transferência de 3% no paralelo daquilo que acontece no orçamento federal, mas tem que ser 1,55%, porque é aquilo que é destinado para a Câmara dos Deputados. Para explicar rapidamente, lá no plano federal nós temos emendas de bancada, que é estados representados, com 1% nas emendas. O Senado com 0,45%. E a Câmara dos Deputados com 1,55%. Quando trouxeram para o nível municipal, trouxeram 3%. Mas no nível municipal não tem Senado, não tem estados. Então, no nível municipal deveria ser 1,55%. Isso determinou o Judiciário. Mas mesmo assim, Leandro, nesse exato momento na Câmara de Vereadores de Pelotas, tem vereadores querendo impeachment do prefeito Marrone, dizendo que ele não está cumprindo aquilo que diz a legislação sobre emendas, que seria 3% e não 1,55%. Tendo já uma liminar do Judiciário dizendo que é 1,55%. Entendeu? Então, serve como chantagem também. Se o Executivo não libera as emendas, Leandro, o Legislativo ameaça com impeachment. Agora tem um outro fato que é trazido sobre a questão de saúde. A saúde a gente sabe que é precária no Brasil inteiro. E essa preocupação é importante, realmente. Atendimento de saúde é importante. Mas o que está por trás das linhas, né, das entrelinhas, é o não submeter o Executivo, né, muitas vezes a ideia parlamentar. Isso aí, hoje eu sou
um fã do ministro Dino. Né? Ele está sendo um grande zagueiro, né? E que está amedrontando muitos parlamentares, que a rigor é uma máquina de produzir corrupção, muitas vezes algumas emendas, né? Eu acho o ministro Dino é uma pessoa exemplar mesmo. Se a gente vai olhar na história de vida dele, foi um juiz federal, ele foi governador do estado dele, elogiado como governador. Ele já teve em todos os postos do estado brasileiro, né? Teve aí está agora como ministro do STF e também cumprindo um papel importantíssimo. Eu concordo contigo. Para mim, é o melhor ministro que nós temos. Ele exige transparência em tudo, tem coragem, determinação. Eu concordo contigo que o ministro Dino tem que ser acompanhado por nós, porque o que ele diz geralmente é algo de bom senso e que faz bem para o Estado brasileiro, para o país. Concordo plenamente contigo. E o Dino está sendo rigoroso com essa questão das emendas parlamentares, pelo menos para ter transparência, né? E tem coragem de fazer a intervenção quando é necessário. Eu acho que esse é um ministro exemplar. Até hoje, eu concordo contigo. O que acontece é que tem que haver um movimento nacional para acabar com essa forma escandalosa. Estão destruindo. Né? Ele agora suspendeu os penduricalhos, aqueles aumentos abusivos que foram dados no parlamento para servidores que poderiam chegar a 70, 80 mil reais. Com distorções ali, que não são salário, mas são indenizações, então pode. E o ministro Dino foi direto, né? Não pode ultrapassar o teto constitucional de 46 mil reais, é disso que nós estamos falando. O aumento lá dado para a elite do funcionalismo do parlamento foi para eles poderem atingir 70 mil. Eles não estão satisfeitos com 46 mil, querem mais. Então, na verdade, aí o ministro Dino deu uma liminar dizendo que não pode. Penduricalhos para fazer aumentos ultrapassando o teto não pode. E com coragem determinou isso. Espero que o plenário do STF siga a determinação do ministro Dino. Vamos ver. Eu acho que até o presidente já ameaçou vetar. Né? Eu acho que ele vai acabar vetando. Mas ele precisa também do apoio do parlamento. Né? Não, é possível agora que o presidente, diante dessa determinação do STF, do ministro Dino, ele pode devolver a matéria para a Câmara e dizer que ela é inconstitucional. Né? Pode dizer, olha, no momento tem uma decisão do STF dizendo que não pode. Então não há nem o que decidir sobre isso. O presidente Lula pode muito bem devolver para a Câmara dizendo que é inconstitucional nesse momento, porque tem uma liminar do STF dizendo que não pode criar vantagens que ultrapassem o teto. Marcos, obrigado pela participação.